Bom, dando prosseguimento à nossa mais uma aula, né, a mais uma aula de filosofia, nós que tínhamos aí dado uma parada, né, um pouco em relação a essa situação que nós estamos vivenciando aí, mas, como se diz, o conhecimento não para, né? Meus queridos, bom, o tema que eu vou começar a trabalhar com vocês refere-se, né, a dois conceitos importantes para a filosofia, que é o conceito de bem e mal. Nós já trabalhamos aí anteriormente, né, a questão, né, dos opostos, né, com Heráclito, né, de Éfeso, e, claro, agora nós vamos aprofundar mais nesse entendimento dos dois conceitos, né, a ideia da palavra bem e a ideia da palavra mal. Lembrando ainda que na compreensão, né, que nós temos deste conceito, desses dois conceitos, todos os dias nós passamos por situações que muitas das vezes nos exige, né, a vivência dessa experiência entre os dois termos, né? E claro, é diariamente que nós convivemos, né, e estabelecemos essa linha de entendimento. E não poderia ser diferente que entender que através dos meios de comunicação nós poderíamos então entender melhor como se empregar esse conceito, esses dois termos de bem e mal. Seja aí por questão do desastre naturais, problemas ambientais, crise econômica, ação de responsabilidade social, pandemias, né, avanços tecnológicos, descobertas de ciência, entre outras formas, né? Por isso que é importante nós entendermos que nós vivemos em um mundo onde o bem e o mal são dois termos que acabam, então, fazendo parte do nosso dia a dia, né? E nessa fase, nós acabamos, então, entendendo que algumas de nossas ações podem ser, então, qualificadas como boas ou más, ou que estejam direcionadas ao bem ou ao mal, né? Por isso que aí surgem duas perguntas importantes nesse momento. Permaneceremos sempre iguais diante dos julgamentos que possamos fazer, seja por bem ou por mal? Né? E será que todas as pessoas julgam o fato da mesma forma, para o bem ou para o mal? Então é uma indagação que muitas das vezes, dentro do pensamento filosófico, acaba ele, né, do possível um aprofundamento entre e a aproximação entre a questão do bem e do mal com o estudo que a ética e a moral acaba nos propondo, né? Mas nós temos que entender que todo esse processo, né, volta-se para uma qualidade de excelência da própria ética, né, o que vai levar cada um de nós à compreensão do amor, da obediência, da humildade, da sabedoria, que são virtudes que estão dentro da própria consciência humana. Então, quando nós pensamos a ideia do bem e do mal, nós também pensamos nesse processo virtuoso, essa construção virtuosa que nós temos, enquanto seres humanos. Agora, cabe também às religiões, à filosofia, à ética, à sociologia, né, entender como que esses dois conceitos podem colocar em ação o nosso modo de ser, agir, pensar, que é importante neste momento. Portanto, nós temos que entender que o bem é, por vezes, visto como algo que implica a reverência pela vida. Quer dizer, é uma fase contínua, ela não cessa, ela não para. Com isso, traz, né, a ideia do bem-estar. E esse bem-estar remete à nossa felicidade, né, enquanto seres humanos. Agora, nós podemos entender também que, contrariando a vontade às forças do bem, nós vamos ter o quê? A ideia do mal. Mas o mal, muitas das vezes, ele age para retirar de nós o bem-estar e, ao mesmo tempo, a felicidade. Por isso que é importante nós voltarmos ao pensamento de Heráclito, quando ele fala da luta dos opostos, porque sempre quando nós temos algo que está para um, também nós temos que ter algo que esteja direcionado a uma outra visão, a um ao contrário, a um oposto. E, claro, nós também
vamos pensar assim, professor, mas não há aí um consenso entre os dois termos, bem e mal, eles acabam sendo colocados dentro da natureza humana. Realmente, acaba sendo colocado dentro da nossa natureza. Agora, resta saber qual dos dois nós alimentamos. Resta saber qual dos dois nós acabamos, então, neste momento, pensando sobre a forma como ele adquire. Agora, o que seria o mal na concepção filosófica, né? O mal é aquilo que a gente fala, né, que fere a ordem ética, a ordem moral, a ordem da convivência, a ordem teologal e assim por diante. Porque nós temos que entender que o mal surge quando não temos ali a ideia do bem. Santo Agostinho e outros teóricos acabou elaborando um vasto campo de estudo relacionado a esse conceito, que nos mostra a ideia de que um não vive sem a intencionalidade do outro. Até porque a nossa consciência, os julgamentos que nós fazemos, depende desse processo, depende dessa forma de pensarmos. E numa formulação do problema, por exemplo, atribuída principalmente aí a Epicuro, né, nós pensamos assim, a ideia de que o bem ou o mal é justamente algo que está direcionado aos nossos prazeres. Epicuro. Né? Agora, o problema do mal e do bem também vai ser sempre o quê? Uma questão filosófica, uma questão teologal, uma questão humana, uma questão ética, uma questão moral. Nós não há possibilidade de fugirmos desses debates, não há possibilidade de nós fugirmos dessas discussões. Porque quando nós pensamos sobre a questão do mal, nós temos que entender que ele existe. Né? E nós estamos pretextos a ele. Nós estamos sujeitos a ele. Mas eu tenho uma consciência do bem, ok? Mas até que ponto nós não possamos entender, então, que essa consciência também ela não pode se voltar, ou talvez ela pode se aproximar do mal, já que o mal é uma condição também humana, né? E estamos, claro, falando de um julgamento, de um conceito, onde muitas das vezes, ou muitos de nós, vamos sempre criar uma teoria sobre o mal. Mas, claro, nenhum de nós, ou ninguém de nós, estamos preparados para conviver com ele, já que ele fere toda uma ordem espiritual, uma ordem intelectual, uma ordem moral. Né? Podemos estar bem agora, porque nós estamos cultivando bem, mas a partir do momento que nós nos desbruçarmos por algum problema ou por algum outro equívoco, nós começamos então a alimentar o outro lado. Isso que se torna assustador a cada um de nós, porque aí quando você começa então a passar por esse processo, começa então a haver aí, né, um jogo, né, de dualidade dentro de cada um de nós. Agora, eu deixo a vocês a questão de reflexão, mas que vocês possam responder também no caderno de vocês, que depois eu posso trabalhar isso com vocês. Por que existe o mal? De onde ele vem? Né? Se do mais íntimo do seu ser, olha só, o homem deseja o bem e almeja a felicidade, por que ele pratica o mal? Porque o mal o acompanha do berço ao túmulo, em todos os seus atos, em todas as suas experiências. E porque sofro se tento ser bom, não deveria existir apenas o bem? Imagina nós, né, mergulhados, né, nesses emaranhados de questões, né, que nos causa aí uma reflexão profunda sobre essa questão, né, do jogo entre o bem e o mal. Uma outra questão que é muito levantada em relação a essa questão, a esse embate filosófico, é quando nós, né, pensamos aí na própria condição humana.
né? Até que ponto o homem, né, consegue, então, alimentar esse instinto, ou para o bem, ou para o mal. É uma forma, então, que nós temos que avaliarmos também. Agora, circulando tais questões, há um conjunto positivo e há também um conjunto negativo, né? As questões que muitas das vezes nós vamos conseguir responder de maneira positiva é aquela: o que é o mal, de onde vem o mal e por que sofremos. Claro, já que o mal, né, ele traz essa questão do sentimento de dor, de sofrimento, né, e tudo mais. Mas haverá também possibilidades de questões que não vão ter respostas, que é o caos, né, aquela ideia, né? Porque os maus prosperam e os bons sofrem, e porque o inocente sofre castigos injustos. Muitas das vezes nós nos deparamos com isso no dia a dia. E é um embate também filosófico, né? É um embate também, até muitas das vezes, se fosse condicionado aos nossos avós, né, seria levado a um ambiente assim espiritual, religioso. Mas não nos impede também de pensar sobre esse prisma, esse ponto de vista. E claro, também nós também temos aí a questão, né, do mal, né? Ou seja, o mal nunca é demais repetir. O mal, a gente tem que entender ele dessa forma, que é aquilo que é realizado em oposição ao que é lícito, ou que se contrapõe ao desenvolvimento normal da vida e da natureza humana. Por isso que aí nós temos, né, o lícito, que é o mal moral, porque cada ação que nós fazemos, ela querendo ou não, ela é julgada, né, por mim ou talvez por outros, por mim por causa da minha consciência e por outros porque eu posso estar ferindo então algum preceito estabelecido pela cultura, pelo modo de ser, pelo modo de pensar. Mas também temos a questão do físico. E o físico envolve-se a nossa vida, envolve a natureza, envolve a relação que eu tenho com os demais, mas também nós temos outras questões que são direcionadas ao sobrenatural, que é a questão metafísica. Até que ponto as minhas atitudes são maléficas a ponto de ferir, né, esse sobrenatural. E Plotino, ele coloca a ideia, né? Mesmo o mal tem a sua razão de ser, pois sendo ele inevitável, significa que ele é necessário. Ele atribui ao mal também uma função ética. Ele vê no mal uma espécie de expiação por uma culpa original. Quer dizer, o mal nos conduz a uma reflexão. Não estou falando aqui, nesse sentido, que você deve agir mal. Não, não é isso. É que, muitas das vezes, nossas atitudes, quando tendem para o mal, moral, físico ou metafísico, ele nos conduz a uma reflexão profunda sobre nossas ações. E, claro, a partir daí vai surgir uma outra perspectiva de análise que nós temos, que é a ideia do conceito de bondade. O que seria essa ideia de bondade? Bondade é a esperança, né? É o amor natural, é algo que vem de nós. Porque se nós agimos com maldade, muitas das vezes, então nós temos que ter a esperança que aquela maldade ela pode ser compensada por uma bondade. Aí ficam os clássicos, né, da filosofia que muitas das vezes coloca para nós, né? Como que nós entendemos isso, professor? Então nós temos Aristóteles que vai colocar a ideia, né? O bem é uma atitude racional para com as sensações e os desejos. Quer dizer, o bem é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós temos de melhor dentro de nós. E é uma virtude. Demócrito de Abdera, ele coloca, né? A bondade não é uma questão de ação. Depende do desejo interior do homem. Quer dizer, é algo natural. O homem bom não é o que pratica o bem, mas o que deseja praticá-lo sempre. Quer dizer, é uma condição natural de sempre estar voltando o seu olhar para o bem. Parmênides de Eleia, outro pré-socrático, claro, dessa linha dos filósofos que eu apresentei, dos três aí, apenas Aristóteles que está na linha
clássica, né? Mas Demócrito, Parmênides, né? O Demócrito está depois numa outra linha, mas Parmênides é da linha pré-socrática. E nós estudamos ele também, juntamente com o Heráclito de Éfeso. Mas Parmênides diz, né? O mais alto bem do homem está em agir em harmonia com o mundo. É uma questão racional, né? E, claro, não poderia deixarmos para trás aí Santo Agostinho, né? E Santo Tomás de Aquino, no período medieval. O que Santo Agostinho fala? Santo Agostinho fala assim: o mal é a ausência do bem, da mesma maneira que as trevas são a ausência de luz. Quer dizer, se eu tenho mal dentro de mim, pode ter certeza, porque alguma coisa está faltando. Está faltando o quê? O bem. E em Santo Agostinho, nós vamos ver mais adiante aí depois, né, ele direciona para uma concepção religiosa. Né? Quando você se aproxima de Deus, fé, né, você tem aí a questão do bem. Né? E quando você, claro, está com o bem, que é o mal, em Santo Agostinho aí você tem um livre-arbítrio ainda, que é muito importante ressaltar, né? O mal seria o quê? Aquilo que nos afasta de Deus. Né? Santo Tomás de Aquino coloca, né, o mais elevado bem é a concretização de si mesmo conforme Deus ordenou. É as vias da existência. Né? É como se Deus, né, a todo momento, a todo instante, colocasse dentro do coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada jovem, a ideia, olha, nós temos que fazer o bem. Você tem que fazer o bem. Né? Por isso que ele fala, né? Se você age para o bem, você age em conformidade com Deus. Pierre Haberlage, ele coloca, né? Justiça e injustiça de um ato não estão no ato em si, porém na intenção de quem o pratica. Ou seja, se é bem, é uma ação. Se é mal, também é uma ação. Se é bem, é uma prática. Se é mal, também é uma prática. Então, se eu vou fazer o bem ou o mal, depende, então, né, do ato que eu esteja realizando. E Freud, né, na psicanálise do período do século XIX e XX, aí coloca, né, um indivíduo que tem saúde mental saudável é aquele que estabelece relacionamentos profundos e duradouros com vistas ao bem, ou seja, sempre vai ser o bem. Bom, chegou aí ao final dessa aula, espero ter, né, deixado bem claro para vocês a questão, né, do conceito entre bem e mal. Agradeço aí aos créditos, né, ao professor Antônio Mesquita Galvão, né, filósofo, doutor em teologia moral, que, né, fundamentei toda essa pesquisa, além do material do Sistema Positivo. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.